Boa noite a todos. Muito bem. Eu quero começar o nosso encontro trazendo um textinho breve desta obra de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Eros, A um Passo da Imortalidade. Esse livro é muito interessante, são mensagens curtas, e tem uma parte que o mestre ensina, o mestre fala, o mestre demonstra, o mestre orienta e por aí vai. E a outra parte é o discípulo aprende, o discípulo isso, o discípulo aquilo. O nosso é o discípulo desperta. Na minha infinita ignorância, eu pensava que era um poderoso rei para quem o universo existia. Não tem nada a ver com aquilo que foi demonstrado ali há pouco, das latinhas, das coisinhas, parece. Céus e terras, estrelas e constelações, mares e vergéis, pássaros e animais estavam todos a serviço da minha insignificância. Cheguei mesmo a acreditar que os homens nasceram para me servir e que, diferente de todo e de tudo, de todos e de tudo, eu deveria fruir, seguir adiante, não olhar para trás nem para baixo, somente para cima, para o futuro de gozo ilimitado. Atrelado ao carro da ilusão, a infância correu célere demais, sem que me desse conta, fazendo-me contemplar o chão que eu pisava e despertando-me para breves reflexões que não amadureci. Logo depois, a fantasia da juventude foi se rasgando e despindo-me, mas eu me neguei a ver-me igual aos demais indivíduos. Quando bebi o licor da idade e da razão, embriaguei-me de orgulho, intoxicando o discernimento que me tentou apresentar os valores reais da vida. O meu era todo o tempo da quimera. Eu me encontrava, é certo, inebriado pelos vapores do triunfo que a saúde outorga e a presunção premia. Tinha os olhos e via, mas não enxergava. Possuía ouvidos e escutava, porém não entendia. Pensava, no entanto, não ia além dos limites estreitos do meu infeliz personalismo. Quando, na maturidade do tempo, que dá perfume à flor, sabor ao fruto, faz o rio alcançar o mar e a chuva abençoar a terra cansada, comecei a vergar-me na direção do solo, descobrindo que o meu passo, diminuindo de vigor, projetava a sombra onde reinava a claridade. E então surpreendi-me com a rapidez dos dias e a brevidade dos anos, compreendendo a loucura em que me demorara, e sentindo o travo amargo da frustração. Todos os prazeres experimentados que desfilaram pela minha mente não me atenderam à fome das sensações, encontrando-me tão ansioso e vazio quanto antes. O orgulho tombou-me a cabeça e a sua coroa de barro se esboroou no choque da realidade. O trono, em que me sentava dourado, apenas por fora estava devorado pelos cupins esfaimados e derrubou-me. Apagaram-se as luzes do palco de mentira, onde eu parecia brilhar, e o espetáculo de Fausto cedeu lugar à realidade inevitável, dorida. Eu que me supunha rei, descobria agora que apenas fora vassalo infeliz, que buscara aproveitar e somente perdera, que ambicionara tudo e não possuía nada. A gente trouxe essa leitura inicial para a gente poder conversar na noite de hoje, né? Vamos pensar um pouquinho em tudo que a gente, ao longo da nossa conversa, a gente vai permear um pouquinho a nossa leitura também. Nós, seres humanos, nós chegamos a descobertas incríveis, a invenções fantásticas. Não foi do nada. Mas sim, dessas descobertas, muitas destas conquistas se devem ao nosso prazer de ir em frente. Eu quero conseguir, eu quero, né? Thomas Alva Edison é um
exemplo disso, né? Ele também. Quando ele vai de experimento em experimento, ele chega em torno acho que de 400 vezes, né? Tentando fazer com que aquela lâmpadazinha incandescente ela pudesse se manter acesa, porque quase sempre, né, quando ele ia tentar acender, ela queimava. Mas se ele tivesse desistido, né, não teríamos hoje esta gama, né? Agora já nem se usa mais esta, agora já tem a lâmpada de LED, que chique, né? Mais econômica, mais isso, mais aquilo. E a gente vai aprendendo essas coisas porque a partir de um invento, outras coisas vão surgindo. Então a gente brinca muito, né? Entre nós aqui na casa, brincando daquele filósofo, né? Nem tão filósofo como os nossos da Grécia Antiga, que observavam, né? a natureza, observavam os fenômenos cíclicos, né? Da vida do ser humano, as criaturas em si, mas o nosso filósofo da TV, que dizia que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, então de uma coisa se vai a outra, de outra se vai para uma. Tudo bem. Mas Epicuro, que viveu de 341 a 279 a.C., ele nos traz o seguinte pensamento. Ele diz que a felicidade é decorrência do prazer. E este prazer resultante da saúde física e da serenidade espiritual. Então ele debita, né? Ele diz que a felicidade ela vem de duas coisas, né? A saúde física, né? E a serenidade espiritual. Então não é à toa que a gente conhece também aquele ditado antigo que nos acompanha. Mente sã, corpo são, mente sã em corpo são, né? Ou corpo são em mente sã. Ou seja, a gente não consegue ter um corpo são se nós não tivermos pensamento, nossa mente em alinhamento, em equilíbrio. E mais, Epicuro vem nos dizer que este estádio da alma, quer dizer, a felicidade, é fruto do conhecimento e controle dos desejos. Bom, aí quando ele vai falando dos desejos, ele tem uma concepção de prazer. E Epicuro, então, nos diz, né, que o prazer, segundo ele entende, contempla o prazer físico, o prazer intelectual, o prazer estético e o prazer espiritual. Quando a gente lê estas coisas, nós ficamos a lembrar todo o desenrolar da doutrina espírita. E isto porque tem uma semelhança, né, com os princípios doutrinários propostos pela doutrina dos espíritos, né? E é exatamente sobre o prazer e a sua busca, ou o que a gente pode entender por prazer, que nós vamos tratar na noite de hoje essa nossa abordagem, né? Nossa conversa. Segundo um estudo de Luiz Roberto Scholl, ele vem nos dizer que o prazer, nós podemos encarar este prazer de três maneiras, né? Que ele se encontra configurado em três ordens. Na ordem primeira é o prazer fisiológico, também conhecido como prazer sensual, derivado do instinto, né? O instinto de sobrevivência, um instinto, né? E este instinto de sobrevivência que vai dar a cada um de nós a nossa conservação e a nossa perpetuação. Ora, o instinto é necessário. Não fora o instinto, nós hoje não estaríamos aqui. Então, nós não podemos dizer, né, que o instinto o instinto não é algo positivo, não é algo bom. Sim, é. Tanto é verdade que é pelo instinto que nós vamos aprendendo a nos conservar, nos adequando aos alimentos, né? A gente sabe quando um alimento não faz bem e a gente evita de comer aquele tipo de alimento, não é verdade? Nós vamos também em busca de algum lugar que possa nos proteger das intempéries, buscando segurança, inclusive, para nós podermos nos manter vivos nessa existência, né?
não depararmos com alguma brutalidade que nos leve daqui. Então, faz parte sim, os instintos fazem parte das leis naturais. E as leis naturais, ou leis divinas, estão lá, no livro primeiro do Código da Doutrina Espírita, que é o Livro dos Espíritos. Está lá, a terceira parte vai tratar toda ela das leis divinas ou leis naturais. Nesta fase, né, então, é desta ordem do prazer fisiológico e dessa origem lá nos instintos, é que nós conservamos ainda hoje o prazer pela alimentação. Se vocês me perguntarem qual é a minha arma preferida, eu vou dizer na lata, garfo e faca. Garfo e faca. Vamos cortar e mastigar. Eu sou uma pessoa que adora uma boa comidinha, um cheirinho gostoso. A cozinha é comigo mesmo, né? Da onde vem isso? De lá. Deste período em que eu cacei, que eu fui atrás, que eu até me degladiei contra as pessoas, abati alguns irmãos de jornada porque eu precisava da comida dele. Não tinha para todo mundo, né? E ele tinha caçado primeiro, bueno, então vamos disputar, né? Vamos disputar a comidinha. Isso vem de lá. E alguns outros de nós mantêm ainda hoje. Não é condenável, por favor, né? Mas mantém aquele prazer assim que extrapola, excede na área da sexualidade. Porque nós tínhamos que, a gente precisava perpetuar a espécie humana. Então, acasava lá, vamos com o outro, não tinha essa. Hoje a gente até mais ajuizadinho, parece, né? A gente se mantém meio que fiel a um parceiro. Nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Então, quando nós exageramos na questão da alimentação, quando nós, né, exageramos na questão da sexualidade, né, que isto não é usado com aquele equilíbrio desejável, né? Então, sim, nós estamos saindo, nós estamos descumprindo as funções para as quais tanto a nossa questão da sexualidade quanto a questão da nossa alimentação, ela está deixando de cumprir o seu papel. E estes desequilíbrios, estes desajustes podem nos trazer transtornos psíquicos e também doenças, né? Eu vou lembrar mais um pedacinho do nosso texto que foi lido antes. Todos os prazeres experimentados que desfilaram pela minha mente não me atenderam à fome das sensações, encontrando-me tão ansioso e vazio quanto antes, né? Embora a gente saiba que isto é instinto e é necessário, toda vez que a gente come, olhem para mim, vocês já vão ver o tamanhinho, né? Doce, então, é uma coisa doentinha. Até o ponto de adoecer, né? E agora a gente não poder mais comer docinho. Mas quando a gente vê o doce, saliva-se. E saliva muito. Porque não se esquece o prazer. Esse danado desse prazer. Mas para evitar tomar medicação, o que é que a gente faz? Né? Isto não me pertence. Pronto, passou esse tempo. Tem que se ficar com a memória, com a lembrança destas coisas. Vamos adiante. A segunda ordem, segundo Luiz Roberto Scholl, ele vem nos dizer que é a ordem do prazer psicológico, ou o prazer de autoafirmação. É este prazer que nos serve de estímulo para que a gente possa conquistar o saber, a intelectualidade. E com isto tudo, com este saber, a gente, quem sabe, faz melhor, né? Quando nós vamos nos apropriando de algumas informações e de algum conhecimento, né? Nós vamos adquirindo também, através deste prazer psicológico, a capacidade de ser útil. Não sendo somente mais, como lá no tempo da primeira ordem, útil a nós mesmos. Nós já temos que sair um pouquinho daquele ciclo onde eu estou ali dentro, eu e os meus.
nós já temos que expandir um pouquinho este ciclo, né? Esse círculo, desculpe, este círculo. Nós vamos ter que expandir para colocar o outro para dentro também. E também é nesta fase em que nós vamos adquirindo a capacidade de cumprir ou de conhecer e de cumprir o nosso papel no mundo. Quando nós nos detemos demoradamente neste prazer psicológico, nós vamos ficando muito naquela aquisição de cultura, e nós nos tornamos doutos em determinados assuntos. Hoje em dia a palavra a palavra não, não só a palavra, mas até a especialização, né? A grande maioria busca uma especialização nisto. E lembro de um tempo atrás que eu tive aula com o professor Osvino, trabalhou na Zaleia, ele é belga, fugiu o nomezinho dele, eu vou lembrar. Ele... Oi? Sarlé, Ernest Sarlé. Ele dizia assim, que o especialista... Desculpe os especialistas que estão aqui, tá? Não fui eu que disse, ele. Mas vou dizer porque acho que se compreende. Ele diz que especialista é aquela criatura que sabe um monte sobre essa coisinha que está aqui. Ponto. Não fui eu que disse, é ele. Mas acho que, em verdade, de uma certa forma, ele tem razão. Mas, às vezes, as pessoas buscam conhecimento, estudo, e o conhecimento fica diploma. Eu não oro para diploma nenhum, porque não veio nunca nada das minhas orações para os diplomas, então eu não oro mesmo. Mas, sabe, não sou contra. Ao contrário, nós não podemos nos estagnar. Nós temos que buscar conhecimento, sim. Porque antes eu tinha dito já, quem sabe faz melhor. E a gente só sabe porque buscou conhecimento, porque buscou informação. E porque permite, administra coisas de tal maneira que esta informação se torne um conhecimento, ou seja usada por mim em relação a outrem, seja usada por mim em relação aos demais, aos que comigo vivem ou que comigo convivem no trabalho, no círculo de amizade, na família, não a família direta só dentro da minha casa, mas os demais familiares e por aí vai, né? Quando a gente se concentra muito nessa questão, né, de focar e se manter ali nisto que vai trazer benefício para mim e somente para mim, nós caímos ou incorremos no risco de nos tornarmos criaturas egoístas e prepotentes. Só eu sei, só eu posso, só eu tenho, só eu consigo e por aí vai. E aí o nosso textinho de antes vai dizer o seguinte. Quando bebi o licor... Quando bebi o licor da idade da razão, embriaguei-me de orgulho, intoxicando o discernimento que me tentou apresentar os valores reais da vida. O meu era todo o tempo da quimera. Eu me encontrava excerto, inebriado pelos vapores do triunfo que a saúde outorga e a presunção premia. Tinha olhos e via, mas não enxergava. Possuía ouvidos e escutava, porém não entendia. Pensava, no entanto, não ia além dos limites estreitos do meu infeliz personalismo. Aqui ele vai falar em personalismo, realmente, né? Isto tem origem neste momento aqui, na ordem do prazer psicológico, né? E no atual estágio em que nós, os humanos, nos encontramos, é fácil a gente começar a analisar, né, pelas notícias que nós lemos nos jornais, os temas que passam nas novelas, as leituras que nós vamos lendo, os livros que estão bombando, né, as matérias que são veiculadas pela internet, pelos os meios, a mídia, né, e também pelas revistas semanais e por aí vai, né? Então, a gente pode pensar um pouquinho e deduzir, né, que nós
estamos conhecendo com muita intimidade os prazeres fisiológicos e os prazeres psicológicos, esquecendo, na verdade, os prazeres da alma. E é sobre isso que a gente quer falar agora um pouquinho, né? Por isso, talvez, né, quando a gente só se detém em dois eixos, né? No eixo do prazer fisiológico e do prazer psicológico, quando a gente fica durante muito tempo caminhando, né, neste mesmo patamar, na verdade, nós ficamos procurando satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, né, de todas as formas de prazer, né? E com isso nós provocamos muitas vezes um intenso desgaste orgânico, um intenso desgaste psicológico também, né? E afetando com isso o nosso próprio desenvolvimento moral. Nós estamos aqui, inclusive, para isso. Nós fomos nos melhorando fisiologicamente como seres de até então. Se a gente olhar como éramos no passado, no tempo da era mais primitiva, e como estamos hoje, né? Nós já somos criaturas bem mais bonitas, né? E assim mesmo, fomos aprendendo a viver e a conviver em grupos, né? Hoje nós trabalhamos em equipe de uma forma muito harmônica, muitos de nós, outros tantos não conseguem, e não consegue unicamente porque ainda está faltando algo mais. E aí é que a gente quer entrar nesse desenvolvimento moral, né? Nessa terceira ordem, que é a ordem do prazer espiritual, também conhecido como prazer da alma. E se traduz esse prazer da alma, esse prazer espiritual, se traduz pela sensação de bem viver ou de viver bem, né? Esta sensação que nós temos de nos tornarmos criaturas melhores, mais equilibrados, com paz de consciência, mais tranquilos e entendendo, né, que estamos fazendo bem, e mais ainda, além de fazer o bem, de nos sentirmos tranquilos, dessa sensação de viver bem, entendendo que cada um de nós tem um papel muito importante de colaborador na criação divina. Foi por isso que Jesus, quando esteve entre nós, nos disse assim: vós sois deuses. Deuses com letra minúscula, não importa. Deuses por quê? Porque nós tínhamos condições de criar coisas, de fazer coisas, independentemente do Criador. Né? É por isso que o Espírito de Santo Agostinho vem dizer: ó espíritas, compreendeis que quando produzis um corpo, o espírito que nele habita vem do espaço para progredir. Então, o corpo de um bebê, a criação é nossa. A matriz pode não ser, mas a criação é nossa, né? Então, somos criadores, co-criadores também. E a doutrina espírita vem nos chamar de co-criadores. A Nara hoje traz um trabalho aqui, onde Carlinhos Brown vem nos dizer que ele é o zelador da terra, co-criador. Todos nós que cuidamos do espaço onde vivemos, porque jogar lixo na rua é jogar lixo na natureza. E onde é que a gente mora mesmo? Na natureza. Não tem outro espaço. Nós moramos aqui. O que nós vamos fazer, eu não sei. Vamos criar formas, não sei. Mas nós vamos ter que fazer alguma coisa para melhorar isso tudo, né? Então, este é o prazer que verdadeiramente, juntamente com a aquisição da cultura, vai nos acompanhar para as vidas futuras. Então, é este prazer que a gente quer batalhar um pouquinho mais nesse momento, então. Né? Nós já vivemos realmente, né, essa dualidade no passado. O prazer, a proibição total do prazer e a liberação geral do prazer. Chegamos, na proibição total do prazer, chegamos a um determinado ponto em que as criaturas mortificavam o corpo.
quando qualquer, tu vai ter que ligar aquilo ali para mim, qualquer sensação de prazer, o ventilador, qualquer sensação de prazer ela tivesse, ela mortificava o corpo. Por quê? Porque era proibido. Qual foi o resultado disso tudo? O indivíduo foi cada vez mais se tornando indiferente à realidade da vida e outros tantos foram entrando num processo de depressão ao ponto de se suicidarem. Vejamos onde nós chegamos. Depois, nós temos a liberação geral do prazer, né? Nossa, aí tudo pode. Vocês já perceberam, quer dizer, nós podemos perceber que a vida, ela é cíclica, né? Ela repete algumas coisas. Nós já tivemos a proibição e a liberação geral. E agora parece-nos que estamos vivendo novamente nessa liberação geral, né? Nós liberamos geral quando? Quando nós abusamos do poder, quando nós abusamos do sexo, quando nós abusamos da glutonia, garfo e faca, quando nós abusamos da sensualidade, quando nós abusamos da licenciosidade, aí sim, né? Nós então liberamos geral. E nós dizíamos lá atrás, né? Que quando nós liberamos geral, nós entramos num processo de muita dificuldade para nós, né? Até porque nós acabamos muitas vezes, por essa liberação geral, nós acabamos adoecendo psicologicamente, porque o remorso vem. Vem depois. Quando a gente a gente toma alguma atitude, nós premeditamos, inclusive, alguma ação, por infantilidade, por desconhecimento, enfim. E decorre daí toda uma vibração, toda uma emoção que pode, como consequência, nos trazer desgastes incríveis. E nós podemos, inclusive, adoecer destas emoções. Mas Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, ele vem falar sobre as penalidades e os prazeres, né? E quando ele vai abordar nesta 4ª parte esse assunto das penalidades e dos prazeres terrenos futuros, né? Os futuros, ele vem dizer o seguinte, né? Que nós, a nossa felicidade, ela vai depender das escolhas que nós fazemos hoje. A felicidade do amanhã. Mas as escolhas são feitas hoje. Então nós temos que cuidar muito de que tipo de escolha eu estou fazendo. Mas se eu tenho que jantar fora todas as noites, aquele churrasquinho, né? Nada contra o churrasquinho, adoro churrasquinho. Não sou vegetariana, gosto de churrasquinho, como meu churrasquinho, não gosto de gordura, nunca gostei, mas um churrasquinho, não gosto mal passado, sangue não. Então, mas todas as noites, sabe? É o excesso. Isso é o excesso. Então, que tipo de escolha eu estou fazendo? Com quem é que eu ando? Será que ainda tem que ouvir só o tum-tum-tum? Será que eu não posso ouvir uma música mais adequada aos meus ouvidos? Eu já vou avisando. No mundo espiritual superior não tem tum-tum-tum. Tum-tum-tum é coisa de umbral. Então, vamos mudar o som. Ruído não, os benfeitores dizem. Ruído é aí, na terra. Vamos se acalmar, gente. Então, vamos lá. E ele vem dizer mais, né? Além das nossas escolhas, eles vêm falar da nossa conduta. Eles vêm falar também, Allan Kardec, né? E os benfeitores espirituais vêm falar das nossas atitudes dedicadas ao bem, enfim, né? E ele vem dizer mais, né? Que nós iremos, as nossas escolhas, a nossa conduta e as atitudes que nós fizermos dedicadas ao bem ou que deixarmos de fazer, por isso tudo nós responderemos futuramente. E, inclusive, né? Isso tudo não deixará nada mais, nada menos de ser do que o resultado do nosso livre-arbítrio. Ou seja, eu decidi escolher isso. Se eu não pensei muito para escolher isso, problema meu.
Mas a escolha foi minha, né? Ninguém vai fazer a escolha por mim. A escolha sempre é minha. Somente o incapacitado não escolhe por si. Somente o incapacitado não escolhe por si. Nós, outros todos, sim, nós temos o dever de escolher por nós. Então, dizem-nos os benfeitores espirituais, o homem é o causador dos seus próprios sofrimentos, sejam materiais ou morais. Quando nós vamos largando lixo, quem mora ali pertinho, na nossa rua, né? A vizinha está aqui, tem um bueiro bem na esquina do posto Shell, ali, que seguidamente ele está entupidíssimo. Porque é a garrafa PET de 2 litros que vem rolando, etc, etc, etc. 2 minutos ali alaga. Esta semana, pessoal, viu o que ficou ali, ficou um carro paradão. Tá? Isso todo mundo acompanhou. Então, nós somos os causadores dos nossos próprios sofrimentos, materiais ou morais. Então, nós temos que tratar de escolher melhor. Ao entender que a medida da felicidade é, para a vida material, a posse do necessário, o equilíbrio entre a escassez e o supérfluo, o homem saberá moderar, inclusive, seus apetites na satisfação dos prazeres orgânicos. Com relação à vida moral, a conquista da consciência tranquila, com uma vivência ética e sensata, é a fé, e a fé no futuro é que lhe trará, com certeza, a paz de espírito tão almejada. Muito bem. Eu trouxe para a gente comentar um pouquinho nesse finalzinho, né? Quando a gente precisa aprender a controlar os excessos das paixões, dos prazeres, porque se a gente não governa todos esses excessos, são eles que vão nos governar. E nós, certamente, governados por eles, passaremos por essa vida, por essa oportunidade reencarnatória, sem cumprir os nossos propósitos. A propósito, a 0 hora de ontem traz uma matéria que eu gostaria que quem tem a 0 hora, por favor, leia com toda atenção, carinho. Está na página 22, na página 23. O título é A Medicina se Desumanizou. Não quero tratar do assunto da medicina. Ponto. Não sou médica, não vou me atrever. Jamais me atreveria. Quero tratar deste senhorzinho. Bueno, este senhor se chama Aldo Castanheda. Ele é um genovês, filho de pai guatemalteco e de mãe porto-riquenha, nicaragüense. Nascido lá na Europa. Mas, quando pequeno, em função da guerra, eles foram se mudando, foram para lá e para cá, acabaram voltando para Guatemala. Ali ele fez seus estudos de medicina, segundo ele, muito deficitários, os estudos da medicina. E então ele vai para os Estados Unidos e, através dos cursos, das bolsas de estudos que ele foi conquistando, ele se torna chefe do Hospital da Criança de Boston e da Escola de Medicina da Universidade de Harvard. A Universidade de Medicina mais conceituada do mundo. Isso, Michele? Isso? É, né? É uma das mais, né? Então, tá bom. Para lá que tu vai, né, Michele? É isso aí. Então, este senhor é especialista em cirurgias cardíacas para crianças. Ele trabalhou, né, durante, eu marquei aqui. Ele trabalhou durante a vida inteira dele nesses hospitais e nessa faculdade, enfim, né? Quando ele se aposenta, que ele podia tranquilamente ir para casa, né? Numa boa, curtir a sua aposentadoria. Ele disse, retirei-me de Boston, fui para a Suíça, depois de 3 anos voltei para a Guatemala. Lá vi que não havia nada feito para quem não pudesse pagar uma viagem médica para os Estados Unidos. E ele traz para nós uma situação bastante importante.
Ele vem dizer que lá em Boston, quando uma criança chega com problemas de cardiopatias, enfim, diagnóstico de crianças com problemas cardiológicos, que chega lá no hospital, 98% dos casos são resolvidos, ou são diagnosticados, desculpe. 98% dos casos são diagnosticados. A criança tem isso. Lá na Guatemala, 26% dos casos que chegam são diagnosticados. Talvez por falta de equipamento e outras coisas que tais. Então, em vez de esse senhor se acomodar aos seus maravilhosos 83 anos, ele volta para a Guatemala, depois de ter ficado na Suíça 3 anos, ele volta para o seu país ali de formação e começa a reorganizar todo um sistema, né? Onde é uma fundação, né? Eles foram atrás de dinheiro, desenvolveu um programa onde eles pudessem, sim, né, atender em torno de 400 a 500 casos por mês, né, atendendo essas crianças, 4.800 cirurgias e treinando gente vinda de diferentes partes do mundo. E diz ele, né, uma delas é a doutora fulana de tal do Brasil, que estava acompanhando ele aqui em Porto Alegre. Ele veio para um congresso aqui em Gramado e também estava em Porto Alegre, no Hospital da Criança, Hospital Dom Vicente Scherer, né, aos 83 anos, somente o prazer de servir faz com que uma pessoa saia do seu comodismo, saia daquela ideia assim, bom, eu já fiz tudo o que tinha para fazer, eu já conheço tudo que tem para conhecer, então para quem fica, tchau. É desse prazer moral, é desse prazer ético também falando, né? É desse prazer espiritual que a gente veio falar nessa noite. Que a gente possa voltar para casa pensando, né? Não só no que Eros nos diz, mas pensando também nesse homem maravilhoso, né? Que veio com o seu exemplo nos dizer, né? Não vamos nos acomodar. Não vamos nos acomodar. Vamos fazer sempre um pouquinho mais, a gente pode. Como pudermos, sempre poderemos fazer alguma coisa. Por nós e por aqueles que certamente esperam pela nossa ajuda. E com quem a espiritualidade maior conta para essa ajuda chegar? Com cada um de nós. Que Jesus nos inspire, que os amigos espirituais nos acompanhem nessa tarefa que temos, né? De ainda, na nossa intimidade, trabalhar esse prazer espiritual. Obrigada.